eu não sei você, mas eu cansei de fazer reuniões improdutivas. Várias reuniões improdutivas que não levavam a nada. Até que eu descobri 5 ações que viram jogo e torna a sua reunião com o professor mais produtiva. Então, se você, assim como eu, já fez algumas reuniões ou centenas de reuniões que foram improdutivas, assiste o vídeo até o final e descubra as 5 ações que não podem faltar na sua reunião para que você vire esse jogo e faça de verdade reuniões mais produtivas. E antes de falar sobre esse assunto, eu vou dar boas-vindas para quem está chegando aqui no ao vivo. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de coordenador que acontece todas as quartas-feiras, às 20h15. Onde nós dividimos experiências, multiplicamos nossos conhecimentos e somamos nossos resultados. E o tema de hoje é de resultado. Afinal, 5 formas de ter uma reunião, 5 formas e ações para ter uma reunião mais produtiva com os professores. Eu comecei dizendo que eu já cansei de fazer reuniões improdutivas, desgastantes, que perderam foco, até que eu descobri 5 ações que viram jogo e tornam de verdade uma reunião produtiva. Então, se esse é o caso, você precisa ficar até o final, porque provavelmente eu vou dizer bem mais do que 5, porque quem acompanha aqui a Midas sabe que eu e a Carol, a gente não tem régua aqui não, o negócio é conteúdo, é transformação. Então, sejam todos bem-vindos aqui, Elisa, Leila, Joyce, muito bom, Maria Lúcia. Bom, eu não fico falando os codinomes, porque às vezes no Instagram, e aí eu posso falar algum nome errado de vocês, mas fico feliz com todos que estão aqui assistindo ao vivo e também com você que está assistindo no gravado. Deixa seu comentário, tá bom? Aqui, ótimo, agradeço, interaja, faça pergunta, mas também deixe quando ficar no gravado, tá? Bom, vamos lá, que o assunto é importante. Produtividade. Como então eu faço para ter uma reunião mais produtiva? Primeiro, eu comecei falando que eu já fiz várias reuniões improdutivas, fiz várias reuniões, sabe por quê? Pressa é o inimigo da perfeição, não diz assim? A pressa é o inimigo da perfeição, exatamente. Então, reuniões em que eu estive com pressa, reuniões em que eu não preparei uma pauta, fizeram que esse momento, esse encontro fosse desperdiçado. Gente, tempo é o artigo mais caro e precioso que nós temos. É ou não é? É ou não é? Coloca aí, sim ou não? Tempo é o artigo mais caro que nós temos. E aí o desperdício não levando uma pauta. Certamente a minha reunião ela foi improdutiva. Aconteceu comigo. Já aconteceu com vocês também? Não preparar uma pauta, deixar a pauta só na mente, achando que durante a reunião vocês iam lembrar de todos os tópicos e chegar no final e ainda falar assim: nossa senhora, meu Deus do céu, justamente isso que era para falar, esqueci. Agora eu vou mandar um áudio aqui para complementar. Aconteceu com você? Pois é. Então, a pressa é inimiga da perfeição. E sim, já fiz reuniões improdutivas até que eu descobri 5 formas de virar o jogo. E eu vou dividir com vocês aqui 5 ou até mais estratégias. Então, assiste até o final porque vai valer a pena, tá bom? Outra coisa que é muito, muito importante da questão de ser improdutivo, que já aconteceu comigo e vamos ver se aconteceu com vocês também. Atrasar. A demanda do coordenador não dá para medir. É gigantesca. E aí, não esqueci da reunião, eu tinha um compromisso, mas chegou alguém e me interrompeu. Uma ligação, uma mensagem, algo que eu falei, rapidinho resolve, eu já começo a reunião. Atrasou. E é horrível ter que esperar. Quem gosta de esperar? Se eu acabei de falar que o tempo é precioso, não é o meu tempo que é precioso, que eu sou mais importante. É o seu tempo que está assistindo aqui comigo a live. É um professor que eu marquei a reunião. É o tempo de modo geral. E como que eu valorizo o meu e desrespeito do outro? Cobro pontualidade de todos na minha sala, virtual ou presencial, e eu me atraso. Então, eu já começo falando para vocês o seguinte, antes de falar as estratégias de como ser e ter uma reunião mais produtiva, eu já começo falando o que não pode acontecer, não é? Se eu já sei o que não pode acontecer, mais fácil de eu descobrir o que precisa ser, tá? Então, vamos lá que eu tô com muitas coisas para falar para vocês aqui, hein? Agora, antes de iniciar as ações, eu quero falar sobre o que é, então, ter uma reunião produtiva. O que é ser produtivo? Coloquem aí no chat, o que é ser produtivo? Bom, ser produtivo, coloquem aí que eu já vou olhar os comentários, hein? Ser produtivo é contribuir positivamente com uma meta, um objetivo da empresa. Se eu quero, então, ter uma reunião produtiva, onde as pessoas vão contribuir positivamente para uma meta, para um objetivo, eu preciso, então, proporcionar um ambiente que as pessoas podem contribuir de forma positiva, correto? Então, porque ser produtivo é
contribuir de forma positiva para uma meta e para um objetivo. A gente parte do princípio, porque se eu não sei o porquê da minha reunião, nada vai continuar tendo sentido. Se vocês não sabem o porquê de estarem aqui nessa live, qual é o assunto? 5 ações para tornar as reuniões de professores mais produtivas. Se vocês não sabem o porquê, eu já comecei lá falando o que dá errado, o que já deu errado para mim. Faz sentido ou não faz você continuar aqui até o final do meu vídeo, porque o tempo é seu artigo mais precioso, assim como eu também é o meu, e a gente não vai desperdiçar. E se não faz sentido para você, você vai pular para outra ação, não é? Então, se é ser produtivo, se ser produtivo é contribuir de forma positiva para uma meta e para um objetivo, eu preciso proporcionar esse ambiente onde o meu professor pode contribuir positivamente. Como é que eu faço isso? Ouvindo. Oh, Marcela, você vem aqui para você falar para mim ouvir um professor? Aí já é mais. Eu já faço isso constantemente. Isso não faz diferença. Peraí. Ouvir na essência. Ouvir sem virar o olho, sem julgar, sem olhar no relógio, para ver se já está falando muito ou se já vai acabar o assunto. Ouvir respondendo o WhatsApp. Ouvir respondendo um e-mail. Deus tá vendo, viu? Quando você tá ali na videoconferência, com o celular do lado ali, ó, respondendo outra pessoa, viu, gente? Eu sei, eu já fiz isso, tá? E não é certo. Não é porque eu fiz e seja certo, não. Mas evite, tá? Eu sei que às vezes vai acontecer uma emergência, mas se acontecer uma emergência, para e fala, só um minutinho, pessoal, ou ocorreu um imprevisto aqui. Mas, ó, cuidado, não pode ser recorrente, tá? Aí já é demais, Então, eu preciso criar um ambiente propício que o meu professor contribua de forma positiva. Afinal, ser produtivo é contribuir de forma positiva para uma meta e para um objetivo. Então, quando eu dou a oportunidade na minha reunião, espaço verdadeiro e significativo, para que todos possam falar, e não é só um fala e o outro interrompo, ou um fala e eu já mudo o assunto, e não dou oportunidade dos outros falarem. Eu tenho que dar a oportunidade igual. Se eu vou fazer uma pergunta e eu quero ouvir a opinião, então eu vou esperar todos colocarem as suas opiniões. Eu não vou esperar o primeiro, o segundo falar, o terceiro, o quarto, aí o tempo já esgotou. Então é isso, né, gente? Já deram as opiniões, vamos continuar a pauta. Então você faça uma pauta bem elaborada, já cronometrando o tempo, que vai ser suficiente para todos falarem, para que você dê a chance de ouvir cada um, porque senão vai parecer que você está dando preferência, aquele que quer ser ouvido, na próxima vez vai dizer assim, nem vou falar nada, porque toda vez, quando chega a minha vez de falar, acaba a reunião, tinha tanto para contribuir, e você não esperou, não é? Então, faça também o planejamento do tempo, a gente vai entrar nessa questão aqui. Então, a primeira questão e ação para você fazer uma reunião produtiva é entender o que é esse conceito, contribuir de forma positiva para uma meta ou para um objetivo da empresa, proporcionar esse momento de oportunidade para que todos falem e não só alguns, não atropelar ou interromper, porque se você estiver fazendo outra coisa, você não está dando a verdadeira atenção plena como deveria. Peça então um momento para atender uma ligação, mas não faça as duas coisas. Pode ir falando aí enquanto eu respondo aqui. Não faça dessa forma. Todos nós gostamos de ser ouvidos de forma atenta e significativa. Faz sentido isso para vocês? Só comigo que aconteceu isso de já responder 2 pessoas ao mesmo tempo? Ou mais pessoas? E isso com certeza torna a sua reunião improdutiva. Bom, não vai embora não, que eu quero falar muitas coisas. São 5 ações, eu falei só uma, hein? É que eu tô olhando aqui meu mapinha mental, porque eu sou muito visual. Eu não consigo confiar só no que eu tenho para falar na minha mente, né? Inclusive, eu falei para vocês isso. Pauta da reunião é sim uma ação importante para tornar sua reunião produtiva. É essencial. Não confie só no que você tem em mente para dizer. Senão, ao chegar no final, você vai falar assim... Misericórdia, era para falar isso justamente desse assunto, eu esqueci. Mas deixa eu gravar um áudio rapidinho. Mas não era isso para falar na reunião? Então por que você não fez uma pauta? E você não só faz uma pauta, por que você não segue? Olha a minha aqui, ó. Por que você não segue? Às vezes acontece também de fazer uma pauta e não seguir, não é? Quantas vezes? A gente vai falar disso aqui. Vou falar hoje o que acontece quando você começa a falar, ter um assunto da reunião e desvia. Né? Desvia para outras coisas corriqueiras que nem fazem sentido daquele momento. E você desperdiça novamente o bem mais precioso, o seu e o do outro, que é o tempo. Afinal, o tempo você não compra, o tempo você não volta atrás,
né? Só tem como ser aproveitado naquele instante. Bom, falando em tempo, deixa eu aproveitar o meu e aproveitar o de vocês. Vamos lá. Então, eu falei para vocês de atenção plena, de não estar respondendo outra pessoa enquanto vocês fazem a reunião. Pontualidade é importante ou não? Sim ou não? Pontualidade é importante, sim ou não? Interajam aí. Não é importante, é fundamental. Se eu exijo que meu professor esteja, existe um modo de dizer, né, não na cobrança, que eles tenham compromisso de entrar na minha aula virtual no horário, na minha aula virtual, na minha reunião virtual presencial, por que que no caminho eu me atraso? Falei para vocês aqui no início, pô, tempo vale ouro. Então, por que que eu desperdício? E aí, e detalhe, hein? Quando eu chego atrasada, eu já chego o quê? Agitada. Ai, gente, vocês desculpa, porque eu tava ali, eu tava vindo já, mas me pararam aqui. Aí vocês, até acontece o seguinte, além de eu chegar afobada, que nem eu fiz agora, às vezes o meu estado emocional, ele já mudou. Porque no trajeto, ao invés de eu ir focar no que eu já estava indo fazer, eu quis dar atenção para alguém no caminho. E esse alguém me parou com um problemão. A minha cabeça vai estar a mil na reunião e eu vou ter pressa. Sabe aquele negócio que eu falei de você dar a oportunidade de ouvir o professor? Você não vai conseguir fazer porque a sua cabeça está a milhão. Você não está vendo a hora de acabar aquela reunião. Ó, até rimou. Sua cabeça está a milhão. Você não vê a hora de acabar a reunião para resolver um problemão. Tá? É verdade isso? Depois eu falava pra Carol, essa rima foi demais. E aí você já entra assim na reunião. Olha, me atrasei, mas é rapidinho, tá? Aí você vai metralhando e você até tinha feito uma pauta super bacana. Você, no seu planejamento, tinha um momento que a Marcélia falou lá da Midas para eu ouvir o professor, mas isso aí não cabe na minha realidade, não. Não cabe ou você não se organizou e não se planejou para aquele momento, não é? Então, planeje com antecedência, não fuja daquele compromisso e não se atrase. Não se atrase. A pontualidade, ela também traz um quesito de responsabilidade com o outro. Eu respeito o seu tempo, eu respeito que você está aqui se dedicando para assistir a minha live, eu não vou me atrasar. Se eu falei que era 20h15, não é 20h30. Não é? Eu tenho compromisso, eu tenho comprometimento. Mesmo que outras coisas te peguem pelo percurso, interrompam a sua reunião, respeite quem está ali naquele momento e esteja entregue de forma plena e absoluta. Certo? Já falei uns 2 aí, né? Falei que ia falar mais de 5 ações para sua reunião de professor ser produtiva e já falei muito mais de 2. Mas vamos lá. Como eu disse, tenha uma pauta. Tenha uma pauta e siga. Olha a minha aqui. Bom, ouvir cada um sem julgar. Ouvir cada um sem julgar. Eu falei de ouvir, mas eu não falei sem julgar. Ouvir todos, dar tempo para todo mundo, não ficar ouvindo com mão no celular, com o olho no relógio, mas ouvir de verdade. Se é para todos falarem, então ouça todos, não assim, ouça alguns e não dá mais tempo de ouvir, passa para outro assunto, não. E quando eu falo para vocês, ouvir sem julgar, Marcélia, mas eu não julgo, isso aí para mim, pelo amor de Deus, eu não julgo ninguém. Você não julga, talvez, em palavras, mas cuidado para não julgar com o olhar. Aí aquele professor que gosta de falar mais que os outros, porque tem isso também, e você nem tem tanta afinidade nem paciência, quando ele começa a falar, você faz assim, ó. Agora vai longe, agora vai longe. Cuidado com o julgamento pelo seu semblante, sobrancelha, olhar, boca. Isso também é uma forma de julgar. E às vezes ela diz muito mais do que uma palavra. Tô certo ou errado? Fez sentido isso daí? Coloquem aí, gente, no chat, interajam aí, porque essa questão de falar sem ver vocês, dá a impressão que a gente está falando sozinho, não é? Então, vamos lá, conecte-se aqui comigo, façam perguntas também. Seguindo a minha pauta, bom, o que eu tenho para falar para vocês é um outro quesito. Terceiro quesito aí, terceira ação para sua reunião com os professores ela ser mais produtiva. Não basta eu ter uma pauta, eu preciso seguir. Como que eu faço para seguir uma pauta, então, Marcélia? Monte tópicos, né? Tem ali em mãos, já faço tudo isso. Mas durante a reunião, eu me perco. Cuidado com essas questões de se perder, porque torna a reunião maçante. Se eu me perder aqui e não trouxer uma pauta elaborada para as nossas lives, vai ficar maçante. Vai chegar uma hora que eu vou ficar repetindo coisas desnecessárias, que eu vou sair totalmente do foco, você vai parar de assistir, ou você vai assistir até o final e falar, nossa, mas era só isso que a Marcélia tinha para falar? Eu perdi meu tempo. E lembra que eu falei que o tempo
é o artigo mais precioso, eu não quero que você perca o seu e nem o meu eu quero desperdiçar aqui. Certo? Quero fazer diferença, hein? Estou fazendo a diferença na vida de vocês essa noite? Estamos fazendo diferença na vida de vocês aqui na Midas? Coloquem aí. E como que eu sigo então? Bom, durante a sua pauta da reunião vão surgir assuntos diversos, que às vezes são derivados do assunto principal e às vezes são totalmente aquém do tema principal. Vamos lá. Quando deriva o assunto e ele ainda faz parte do tema, ótimo, é sinal que a reunião está sendo produtiva, que todos estão colaborando de forma positiva para uma meta. Não foi isso que a gente disse que é ser produtivo? Ok. Agora, quando deriva para assuntos que não fazem sentido e não tem nada a ver com aquele tema, aí é um problema. Vocês estão gostando? Cristina, Marcele, olha que legal, vamos lá. Quando o assunto se perde, por exemplo, tá indo muito bem, só que aí por algum momento vai esfriando e alguém fala o seguinte, gente do céu, vocês viram o Big Brother, a Lumena, ai gente, eu não perco um, papapá, pronto. E começou o assunto que não era sua reunião, você fala, caramba, de novo, preparei tanta coisa para falar, mas eu não vou interromper os professores não, tá ficando divertido também o assunto, deixa eles conversarem um pouquinho. Mas o tempo, ele é precioso e valioso. Por que é que eu vou, então, desperdiçar o meu e o seu e o dos professores? E aí aquele professor fala assim, tava divertido. Ele estava super ali falando do Big Brother. E ele participava na conversa. Quando acabar a reunião, ele ia falar assim, nossa, que reunião improdutiva, né, gente? Pra que reunião pra falar do Big Brother? Justamente ele que começou a falar do Big Brother. E você até cedeu, porque, já tá acabando, todo mundo tá cansado hoje, não é? Pois é, o primeiro que vai falar que a sua reunião foi improdutiva e você desperdiçou o tempo. Quando isso acontecer, Marcélia, como é que eu retomo, então, a minha reunião? Porque se você fez uma pauta, então você percebeu ali que ainda falta muitos tópicos a ser conversado. Então você fala, com jeitinho, com sutileza, não é isso que a gente fala aqui na Midas? Liderar com sutileza. Você vai fazer algum comentário do Big Brother, a favor ou não? É verdade. Bom, gente, vamos lá então, porque ainda falta aqui alguns assuntos importantes para a gente finalizar e eu não quero me estender. E pronto, e todo mundo volta a atenção para você. E você não foi o carrasco, você foi um líder que lidera com sutileza, certo? Olha, agora é o seguinte, essa pauta também, não estava aqui para eu falar isso, mas eu acho que é muito válido, tá? Eu sempre fiz reuniões cujas pautas, elas eram compartilhadas depois da reunião. Mas, Marcélia, cada um que anote. Mas será que anotou mesmo? Eu sempre terminava a reunião com um professor ou com os professores e aquela pauta eu compartilhava depois, tá? Mas eu vi que anotou. Que bom, faça a sua parte, registre por quê. Se aquele documento, aqueles assuntos... Quantas vezes aqui também na live eu falo assim, vou colocar lá no grupo do Telegram esse mapa mental. Várias vezes, né? Eu já fiz isso aqui. Quem quiser tá lá no Telegram. E eu gosto de compartilhar e eu acho importante, porque talvez a pessoa não anotou, ficou algum tópico ali perdido. E depois, no decorrer das ações, eu posso falar para ela assim, mas eu falei na reunião aquele dia, você não lembra? Marcela, eu não anotei. Tudo bem, mas eu enviei na pauta. Faz sentido para vocês isso? Já aconteceu de passar uma reunião mega importante e alguém falar assim, nossa, mas eu não lembro disso. Você falou sobre isso? Aconteceu com vocês essa situação? Coloquem aí, sim ou não. Então compartilhem a pauta, tá bom? É muito importante. Você vai ter feito mesmo, então depois você envia. Pede para alguém colocar depois até acrescentar o que foi discutido, que não está ali, né? Porque você fez o roteiro e durante a reunião, se ela for produtiva, como vai ser de agora em diante, ideias vão surgir e você vai estar lá na sua pauta. Junto com a pauta, e para que eu não me perca, eu preciso ter um cronômetro. Não tem nada mais desgastante e improdutivo do que uma reunião longa, sem foco e sem fim. Porque aí não tem fim. Ela acaba no meio, porque desviou o assunto para o Big Brother, e o assunto principal não teve um fechamento da ideia. Então, quando você fizer uma pauta, já planeje quanto tempo, em média, pelo menos em média, porque eu sei que não dá para acertar nem sempre, mas em média, o previsto para a reunião. Quanto tempo é previsto para essa reunião? Não é a quantidade de tempo
que vai ser de qualidade. Não é o tempo que diz se ela vai ser produtiva ou não. Então, quer dizer que as reuniões longas, elas são mais produtivas? Eu não acho que a reunião mais longa seja produtiva. A reunião produtiva é aquela que tem foco, tem começo, meio e fim, onde as pessoas são ouvidas e elas podem contribuir para uma meta e para um objetivo da empresa, do colégio, seja como for. Certo? Isso sim é ser uma reunião produtiva e não é a quantidade de tempo. Eu ter uma pauta elaborada, eu compartilhar essa pauta depois. Deixa eu ver os comentários de vocês. Eu já falei aqui, ó, umas 3 ações, 3 ou 4. Então, não vou me limitar aqui ao número de ações para que você torne a sua reunião com os professores mais produtiva. Eu vou entregar aqui o meu melhor para que as suas reuniões elas sejam transformadas de agora em diante. Deixa eu ver aqui. Costumo enviar antes da reunião. Isabela, eu acho show enviar antes. E eu vou falar desse quesito aqui, ó, propósito. Eu também gosto de enviar. Às vezes eu não envio antes a pauta, mas sabe o que eu acho muito importante? E isso tem que ser regra? O porquê. O porquê da reunião. Se você não enviar a pauta como a Isabela, é fundamental que você, no mínimo, comunique o porquê daquela reunião. Normalmente, nós agendamos uma reunião com um propósito, com um motivo. Mas você sempre comunica à sua equipe o porquê daquela reunião? Fala para mim, vocês fazem isso? Vocês têm esse hábito? Compartilhe algumas pautas antes e depois, excelente. E me fala, vocês avisam o porquê daquela reunião? O motivo? Ou esquecem, simplesmente marcam as reuniões e começam ali a pauta de vocês? Nós somos seres humanos movidos pelo porquê. Sim? Ah, que bom que você avisa, ótimo. Porque eu me sinto mais seguro e mais segura quando eu sei as regras do jogo, não é, Sônia? Então, quando a minha equipe ela vem para a reunião já sabendo o motivo, eu já minimizo o impacto negativo, o receio, o medo, a insegurança. Tem que falar o propósito. Então, primeiras ações que eu deveria ter começado para a sua reunião ela ser mais produtiva é, sim, falando do propósito. Que não seja claro só para você, mas que seja claro para toda a sua equipe, tá bom? Voltando aqui para minha pauta, como eu disse para vocês, sempre explico o tema, isso, o propósito, nós somos movidos pelo porquê. E aí a gente sabe, então, quais são as intenções daquela reunião, diminui muito a ansiedade. Junto com o quesito propósito, antecedência, né, dessa informação, acho fundamental que, aí eu faço isso, espero que vocês adotem algumas dessas ações, que não todas, então algumas, que façam a diferença. Qual é o tempo que essa reunião que você planejou vai ter? É horrível quando você vai para uma reunião acreditando que vai durar só 15 minutos, então depois dessa reunião eu já marco outro compromisso, porque acho que 15 minutos vai dar. E aí você começa a olhar no relógio, 15, 20, 30, 40 minutos. Olha, você já não está sabendo mais nem o que está sendo dito ali, porque você está contando os segundos para ir resolver outro problema. Aconteceu com vocês isso? De ir para a reunião achando que era um tempo, marca na sequência outras tarefas e a reunião ser super longa. Você nem lembra mais, depois daqueles tantos minutos que você já tinha separado da sua agenda para ouvir ou para falar, você já nem consegue mais ter atenção, porque você já tem outros compromissos. Então, além de você comunicar o propósito dessa reunião para a sua equipe, é necessário que você avise quanto tempo vai ter esse encontro, tá? Quanto tempo vai durar? Eu quero falar sobre a questão que quantidade de tempo, ela não é qualidade. Quantidade de tempo não significa qualidade. Eu volto a dizer para vocês que a qualidade e a produtividade, ela está muito mais relacionada ao foco, começo, meio e fim, fechamento das ideias, oportunidade de cada um contribuir de forma positiva para uma meta e para o objetivo, ser ouvido, isso sim torna a minha reunião de qualidade e mais produtiva. E não é ficar 1 hora todos os dias, também não é a quantidade de vezes que eu faço as reuniões que me garantem qualidade e produtividade. Não é. Tão importante quanto você, eu vou mais devagar porque eu vi que eu tô acelerada aqui nas ideias, né? Deixa eu puxar um pouquinho o freio aqui. Tão importante quanto vocês. Ai, até perdi, deixa eu ver o comentário aqui, desculpa, é que eu puxei um pouco o freio, né, gente? Utilizem um tempo estipulado. Isso, Rosana, show!
É você avisar o propósito, é você determinar um tempo estipulado para que todos já deixem na sua agenda aquele tempo para ouvir e para contribuir. Fundamental. Agora, algo que talvez vocês não tivessem parado para analisar, e se já fizeram isso, coloquem aí, por favor. Esse horário da reunião, ele é propício para todos os professores, para algum? Já é bem organizado e planejado? Porque não dá para ficar marcando reuniões em cima da hora. Ou então, daqui meia hora a reunião. Gente, hoje a reunião não vai ser 1 hora, não. A reunião vai ser 11. Então, ficar alterando o cronograma das reuniões, não avisar com antecedência, isso faz com que o professor atrapalhe uma rotina do professor, ou seja lá de quem for da sua equipe. E aí a pessoa fala, ai caramba, já tinha planejado outra situação, aí a Marcela não me avisou, agora em cima da hora eu vou, mas em cima da hora eu vou contribuir? Em cima da hora eu vou conseguir ser produtivo? Não. Claro que há reuniões de emergência, óbvio, mas quando eu digo emergência, ela não pode ser rotina, é bem diferente, tá bom? Deixa eu ler mais um comentário aqui. Tem perguntas? Não temos nenhuma. Eu sempre coloco um tempo a mais, se eu precisar de 30 minutos, aviso que vou precisar de 1 hora, aí sempre libero antes. Isso, na medida do possível, ô Helder, manter o combinado, não é? Mais claro que às vezes passa do tempo. E vai liberando sim quem tem compromisso. Mas mesmo assim, ainda fica ruim, porque aquele que foi embora, será que perdeu alguma coisa? Às vezes perde até muito. Então não pode ser uma rotina. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E eu quero frisar nessa questão de quantidade, não é qualidade. Estamos vivendo tempos muito atípicos, né? Essa questão da pandemia intensificou agora, todo mundo mais inseguro. Provavelmente algumas escolas retornaram pro home office, outras que nem saíram do home office. Então, cuidado com a quantidade de reuniões que vocês fazem. Há comprovações científicas, pesquisas que indicam que o grande nível de estresse das pessoas no home office foi pela quantidade de reuniões que foram feitas. E eu entendo que de início foi muito importante as reuniões para poder ir alinhando. Mas o home office agora, ele já não é algo tão novo, não é mesmo? Então, cuidado com a quantidade de reuniões excessivas, não significa qualidade e nem traz produtividade. Olha, eu vou até voltar a essa reflexão. Cuidado com as quantidades de reuniões, elas não trazem qualidades e nem sempre são produtivas. Não é quantidade, não é sinônimo de qualidade. Tá? Não é sinônimo de produtividade. Atento a isso. Às vezes a gente vai fazer tantas reuniões que não sabe nem mais o propósito delas. E aí se torna improdutiva. Não tem ação que vai dar jeito nisso. Né? Dentro do método Liderar com Sutileza, nós temos um curso completo de mais de 26 aulas e ferramentas, um módulo completo dentro do método de gestão de tempo. É que são 2 cursos, desculpa. No método Liderar com Sutileza, eu tenho um módulo completo de gestão de tempo, com mais de 26 aulas e várias ferramentas que ajudam nessa organização do seu tempo e do seu professor. Tem também uma aula completa sobre home office. Home office, gente, para o educador, para as pessoas da educação, é totalmente novo. Não fomos preparados para lidar e ensinar os nossos filhos, né? Os filhos dos outros também, de dentro da nossa casa. É por isso que no módulo a gente tem um módulo dentro do curso totalmente completo sobre isso. Agora, algo importante também a ser dito, das ações, para quem chegou agora, né? O tema de hoje é as ações para tornar a sua reunião mais produtiva. É também a questão da periodicidade. Então, eu falei para vocês tomar o cuidado com quantidade, que não é qualidade, não traz produtividade. A reunião ela tem que ser periódica, sim. Mantenha a periodicidade mesmo no ensino no ensino online, né? Home office para o professor que está em casa, mas no ensino online, o professor precisa manter esse contato com o coordenador. Cuidado com a frequência, volto a dizer, não é fazer toda hora, todo dia, grandes quantidades de muitas horas, não é isso. Mas também não é deixar sem reunião nenhuma. Não é deixar sem reunião. Ah, mas eu já respondo no WhatsApp. Ah, eu já respondo no e-mail. Mas reunião não é você apenas responder. Afinal, como eu disse lá no início, você tem que ter uma pauta, tem que ter um propósito. Reunião produtiva é onde as pessoas contribuem de forma... já respondo, Helder. Onde as pessoas podem contribuir de forma mais positiva, não é isso?
O Helder, você pergunta do método de liderar com sutileza? Sim, aceita cartão, pode parcelar até 12 vezes. As inscrições, elas na verdade encerraram ontem, mas muitas pessoas estão nos chamando hoje no direct, no WhatsApp, recebi vários e-mails também pedindo para pagar no 5º dia útil por conta do pagamento. Então, se você está assistindo aqui no ao vivo, no gravado, e você se identifica e ainda quer se inscrever nessa turma, dá tempo sim, nos envia uma mensagem no direct que a gente entra em contato, tá bom? Lá não tá mais disponível no link da bio não, porque agora é só mesmo esses interessados aí do 5º dia útil ou até mesmo no cartão. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: reuniões mais produtivas dependem das suas ações enquanto líder. Não tenha pressa, falei lá no início, ó, vou retomar 5 passos, vou retomar agora, hein? Vamos lá, só pra gente fechar a ideia. Não é eu chegar com pressa, porque eu me atrasei. Gente, me desculpa, me perdoa, me atrasei aqui pra reunião, mas é assim, eu ia até falar essas coisas, mas eu vou falar bem rapidinho, bem rapidinho. Que desagradável, né? Como é que eu quero uma reunião produtiva, onde eu me atraso e eu atropelo os assuntos? Falei para vocês da atenção plena, não é eu trazendo aqui o conteúdo da reunião e respondendo o WhatsApp. Ainda brinquei assim, né? Ó, Deus tá vendo, hein? Você respondendo na reunião online, respondendo o WhatsApp, respondendo ao e-mail no paralelo, viu? É foco e atenção plena se eu quero ter uma reunião produtiva. Falei para vocês da pauta, da importância de ter uma pauta que norteia suas ações ali, sua ideia, seu raciocínio, mas que você deve seguir. E se por algum momento desviar a conversa, você com sutileza, você vai trazendo de volta para a pauta. Não deixe, mas tá leve, tá todo mundo cansado hoje, porque assim as suas reuniões vão se perder sempre a importância. E você vai finalizar a reunião e vai falar, poxa vida, o que era mais importante não foi dito. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para eu completar a ideia, tá? Cuidado com as armadilhas dessas reuniões que acontecem. Eu acredito que já aconteceu com vocês, tenho certeza, né? Pelo menos comigo várias vezes. E por isso que eu consigo trazer para vocês com propriedade uma forma de lidar com isso, tá bom? Sem ter que impor e falar, gente, não é esse assunto. Mas assim, olha, desculpa, mas a reunião não era sobre isso. Desagradável. Às vezes, o que traz de diferente da reunião seja até pertinente ser discutido em outro momento. Olha, é importante que você trouxe mesmo, Marcélia, sobre isso, desse aluno, mas assim, hoje, lembra da pauta? Hoje, lembra que eu falei que o propósito era esse da reunião? Então, assim, vou anotar esse questionamento e a gente pode falar em outro momento. Se cabe para todo mundo, você vai trazer para todos. Se não cabe, o que você vai fazer? Vai tratar somente com aquele professor, tá? Porque acontece também na reunião, um professor levanta uma dúvida pessoal e você para de seguir uma pauta que compete para todos e fica dando atenção só para aquele assunto. E aí torna desgastante para os outros que não era pertinente. E aí fala, ai meu Deus, agora pronto, vai ficar falando só disso. Então, cuidado, falamos sobre essa ação também. E para fechar, eu falei da questão da quantidade, não é a qualidade. Quantidade não está relacionada à produtividade e produtividade está relacionada ao tempo que eu dou e à oportunidade do meu professor contribuir de forma positiva para o trabalho do colégio, para uma meta, para um objetivo. Isso sim é tornar uma reunião mais produtiva. Ouvir e aceitar ideias, contribuir, ter começo, meio e fim, foco, como a gente fez aqui, ó. A nossa live teve começo, meio e fim. E eu fecho falando para vocês o seguinte, frisando, porque eu já falei, cuidado muito, 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 até falei várias vezes essa palavra, na questão de exagerar nas quantidades de reuniões home office. Todos nós já estamos vivendo no limite das emoções, do desgaste. Então, não é a quantidade que vai fazer a diferença, e sim a qualidade do foco que você vai ter da sua pauta. E não deixe também de fazer reuniões porque está em home office. Então, tem que ter ali uma balança, porque a distância, ela não diminui a importância. Não é porque eu mando mensagem no WhatsApp todo dia que eu não preciso fazer reuniões. Encontre forma, sim, de momentos onde possam todos contribuir de uma forma significativa para o crescimento da escola, para o crescimento pessoal do outro, como a gente faz aqui, dividindo as experiências e multiplicando os conhecimentos, tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Muito mais do que 5 ações eu falei para vocês aí, tornar a sua reunião produtiva. E se você gostou então dessa live, deixe seus comentários lá no gravado.
tá? Compartilha, marca as pessoas da sua equipe que precisam aprimorar a sutil arte de liderar no quesito formar e ter reuniões mais produtivas. E quem já faz parte do método, considere e fique bem feliz e tranquilo, porque vai ter um módulo somente como ter reuniões produtivas com os pais, reuniões produtivas com a equipe, reunião home office, trabalho home office. Então, assim, tem um módulo só desse aí dentro do método para vocês, tá bom? Então, uma boa noite. Obrigado para todo mundo que esteve aqui presente. Foi muito gratificante estar com vocês. Amanhã, 12h15, nós temos uma outra live, eu e Maria Carolina, no programa Sutil Arte de Liderar. E eu espero vocês. Tchau, tchau.